Sejam bem-vindos mais uma vez. Se você está hoje aqui no meio de um feriadão, é porque você realmente deseja ouvir a Deus, você deseja cultuar a Ele. Eu queria que você fechasse os seus olhos então agora. Você colocasse seu coração diante do Senhor, você disse a Ele: Deus, fala comigo. Não sei, não sabemos como você chegou aqui. Quais são as sensações, talvez, de inadequação, como foi dito, de não pertencer. Às vezes, os ambientes são os mais familiares para nós, mas essas sensações nos tomam. Às vezes, não nos sentimos parte, muitas vezes, dos ambientes mais comuns, mais naturais para a gente. Queria que você se colocasse diante do Senhor. Você me disse aí: Deus, que o Teu Evangelho me alcance aqui, que o Teu Evangelho fale comigo, a Tua palavra fale ao meu coração. Ó Deus, às vezes simplesmente acordamos e nos sentimos estranhos. Mas sabemos, Pai, que o Senhor não muda. Nós mudamos. Que o Teu Evangelho, então, nos alcance aqui. Fale conosco. Nos oriente. Guie o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. E você visse esse vídeo, ele é bem breve, mas ele é tão estranho enquanto nós podemos parecer e nos sentir muitas vezes. Preste atenção nesse vídeo. Chegando em um lugar e o fato do nível social, talvez, daquele ambiente ser um pouco mais elevado que o seu, e já percebeu como nos sentimos estranhos, como que nós ficamos meio que acorrentados e limitados nas nossas ações e na nossa maneira de ser? O inverso também é verdadeiro. Às vezes nós chegamos em lugares onde o nível social talvez seja um pouco mais inferior que o nosso, e a gente também fica meio se sentindo deslocado. A gente não sabe muito bem como se portar, e por mais que a gente tente se adequar e agir como parte daquilo, às vezes nós ficamos deslocados. Isso é extremamente normal, porque o simples chegar em um ambiente que não nos é familiar faz com que a gente perceba de maneira muito mais fácil as limitações, as barreiras que nos são naturais. Elas não são impostas, elas são naturais. Nós estabelecemos limites quando não nos sentimos parte de algum lugar. Visitar a um lugar, visitar a uma igreja, chegar em um ambiente que não lhe é comum, faz com que você se sinta ou haja limitado nas suas ações.
você não transita tanto, você não fala tanto, você não gesticula tanto, porque as fronteiras existem, elas são naturais. As fronteiras sociais, continuando o pensamento que nós temos trabalhado a partir do domingo passado, as fronteiras sociais, elas existem, elas são reais. Vivemos em um mundo em que os níveis sociais, as classes sociais, elas ficam muito bem distintas e separadas. Não paramos para ficar observando isso constantemente, mas elas estão lá, existem, e nós experimentamos isso vez por outra. Mas essas separações, essas classes sociais, necessariamente não são o nosso problema, ou não é um problema dentro de uma sociedade. O problema passa muito mais quando nós acreditamos que as coisas que nos faz nos sentirmos bem são boas, e as coisas que nos faz nos sentirmos mal são más. Nós ligamos a sensação que nós temos em relação a algo ao valor que a coisa em si tem. Então, às vezes você chega, por exemplo, em uma igreja e você não se sentiu bem lá por causa de alguma coisa, você já pensa que não quer mais voltar ali. Por quê? Porque você não gostou, não se sentiu muito bem. Nós não paramos para separar, por exemplo, bem, eu não me senti bem, mas talvez seja bom eu voltar, seja bom eu continuar indo. Porque é natural, nós ligamos as sensações que temos ao valor da coisa em si. Por exemplo, quando você pensa em evangelizar, em falar do Evangelho, ou quando você pensa na necessidade que alguém possa ter de Jesus Cristo, da salvação em Jesus Cristo, o que é que primeiro vem à nossa mente? Vem necessidades materiais, físicas. Então, quando nós pensamos, nós precisamos evangelizar, nós não pensamos nas classes altas, nós não pensamos nos extremamente ricos, nós pensamos em ir na favela, nós pensamos em ir nas comunidades mais carentes, nós pensamos em ir ao sertão, porque o sertanejo é carente, nós pensamos nos países onde existem pessoas não alcançadas, mas as não alcançadas que estão num estado de uma certa miséria. Dificilmente se pensa, vou aos povos não alcançados que estão na Europa. Entende? Porque também existem, e eles também estão lá. Normalmente, a nossa percepção é muito platônica da realidade. Nós acreditamos que aquelas pessoas que estão bem na vida são as pessoas que estão materialmente e financeiramente bem. E as pessoas que estão mal na vida são as pessoas que estão materialmente ou financeiramente indo de mal a pior. Que bom, o nosso país está financeiramente abalado. Então, nós podemos entender que as fronteiras sociais que existem, elas não são os limites para que o Evangelho alcance o coração de quem quer que seja. Leia comigo o texto que está em Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Está aí na projeção. Diz assim: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Preste bem atenção nisso. Muitas foram as vezes em que, quando morava no centro da cidade, andava por ali, por aquela multidão de pessoas, e algumas pessoas vieram com panfletos, entregar a mim, e dizer assim: Jesus quer te salvar. Na minha limitação, eu pensava: me salvar de quê? Eu não preciso, eu estou tão bem. Essa limitação, ela tem duas vias de ser percebida.
é a via de quem precisa desta salvação, precisa deste Evangelho, mas não consegue se perceber em algum estado ruim para necessitar dela, mas também daquele que quer levar esse Evangelho e não consegue perceber que aquele que precisa deste Evangelho não é necessariamente aquele que está na extrema miséria, mas é aquele que simplesmente existe debaixo do pecado. O que a palavra de Deus diz para nós é que não há nenhuma limitação social para que o Evangelho do Senhor alcance e transforme a vida de quem quer que seja. O Evangelho veio transformar a vida do homem que crê na palavra de Deus, no Evangelho de Deus. Então preste bem atenção, aqui nós temos duas notícias que nos são dadas. A primeira é péssima, é má. Todos, absolutamente tudo, está encerrado debaixo do pecado. Diante de Deus, toda a nossa sociedade, toda a humanidade foi colocada debaixo do pecado. Perceba, para quê? Para que os nossos olhos pudessem se desvincular desse dualismo, aonde nós encaramos a vida como se as coisas que geram sensações boas fossem boas, e as coisas que geram sensações ruins fossem ruins. Imagine você ouvir a palavra de Deus nos confrontando, não é uma sensação muito boa, mas ao mesmo tempo é bom ser confrontado pela palavra de Deus. Se formos pensar dessa forma, aonde o que gera a sensação boa é bom e o que gera a sensação ruim é mal, ouvir a palavra de Deus seria extremamente mal a nós que somos pecadores. E dizemos isso, sabemos disso. Mas a segunda notícia que o texto nos diz é que ele encerrou a todos debaixo do pecado com um fim. Para, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa de Deus fosse concedida aos que creem. Aos que creem. Preste bem atenção nisso. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo foi anunciado para aquele que crê neste Evangelho seja transformado, seja salvo, saia dessa sensação louca que muitas vezes nós nos sentimos dentro do mundo, neste mundo, mas como se absolutamente nada fosse coerente ou se encaixasse dentro do nosso próprio coração e da nossa própria alma. O Evangelho é anunciado ao que crê. Por isso você é chamado a crer no Evangelho. E não importa a sensação de vida que você possa ter hoje. Você é chamado a crer no Evangelho do Senhor. Porque a má notícia sobre a humanidade, ela é a pura verdade. Todos nós fomos colocados e encerrados debaixo do pecado, para sermos alcançados pela promessa quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. E para isso não existem classes sociais. Para isso não existem fronteiras. O Evangelho ultrapassa todas as fronteiras sociais que possam existir. Não há nenhuma ideologia, nenhuma sociologia que possa colocar qualquer fronteira que seja ao poder do Evangelho. Porque Paulo diz em Romanos que o Evangelho não é uma doutrina, o Evangelho não é uma ideologia, o Evangelho não é uma forma de pensamento. Mas Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, em Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque o Evangelho é o quê? O Evangelho é o poder de Deus.
poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Judeu, grego, não importa as fronteiras sociais que existam, as fronteiras religiosas, as fronteiras sociológicas, culturais, não importam essas fronteiras. O Evangelho é o poder de Deus. E o poder de Deus penetra a absolutamente todas as faixas, todas as classes, todos os níveis da sociedade, inclusive os níveis de fronteiras que nós criamos em nossos próprios corações. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação, para a salvação de todo aquele que crê, e não importa onde ele esteja, a que classe ele pertence. Porém, há algo aqui que é extremamente importante entendermos. Paulo diz em Colossenses, queria que você lesse esse texto comigo: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Querido, preste bem atenção. A mensagem de Deus ao mundo foi encarnada. Ela não foi apenas verbalizada. Deus, quando quis se comunicar com a humanidade de maneira plena, Ele não mandou um WhatsApp, Ele não mandou uma mensagem no Face, Ele não mandou um vídeo para a gente assistir Ele falando, Ele não tentou fazer uma conferência via Skype conosco, mas Ele enviou o seu Filho. Tem que encarnar, tem que ser vivo, tem que ser concreto, tem que ser real. E Jesus, sendo o próprio Evangelho, transitou por todas as faixas, por todos os níveis, por todas as divisões sociais na sua época. Não houve quem não ouviu o Senhor Jesus falar. Em todos os níveis da sociedade, a mensagem de Jesus alcançou os ouvidos das pessoas. Em todos os níveis. A única forma, o único meio, a única instituição, a única coisa real, concreta, palpável que há hoje neste mundo capaz de conduzir, levar e de ser a própria mensagem do Evangelho se chama a Igreja do Senhor Jesus. Não são instituições, não são missões, não são organismos para-eclesiásticos, porque nós criamos inclusive esses termos, mas é a Igreja do Senhor Jesus que pode ser, levar, encarnar a mensagem do Evangelho ao mundo. Como? Entrando, penetrando, transitando por todos os níveis da nossa sociedade, por todas as classes da nossa sociedade. Precisamos parar de ter medo de anunciar o Evangelho ao rico, ao classe média ou ao extremamente rico. Tirar da nossa cabeça a ideia de que se a pessoa é extremamente poderosa, a mensagem do Evangelho não se aplica a ela. Precisamos, como igreja, entender que a encarnação do Evangelho neste mundo somos eu e somos você. Sou eu e você. A Igreja do Senhor Jesus. E assim nós nos regozijaremos em sofrer o que resta das aflições de Cristo no nosso corpo. Duas verdades que nós precisamos entender aqui. É que as barreiras que nos separavam de Cristo, de Deus, foram ultrapassadas, destruídas por Jesus. Por isso, a mensagem do Evangelho é para mim, é para você. Não importa em que estado você esteja hoje. Hoje é dia de ser restaurado. Hoje é dia de ultrapassar as fronteiras. Por quê? Porque Jesus quebrou essas barreiras. Não existem fronteiras mais para que eu e você possamos nos aproximar de Deus. Mas não existem mais fronteiras também para que o Evangelho alcance pessoas e mais pessoas na nossa sociedade.
sociedade. Porque eu e você rompemos essas fronteiras e somos o corpo de Cristo. Nós podemos levar esse Evangelho. Talvez hoje você precise que esse Evangelho destrua, quebre as fronteiras que estejam criadas no seu coração. Talvez hoje você precise entender que você precisa ultrapassar algumas fronteiras para que de fato você seja também a encarnação dessa verdade no mundo. No seu trabalho, onde você estuda, dentro de sua casa. Eu queria, querido, que antes de orarmos, nós pudéssemos meditar nessa música e derramar o nosso coração diante do Senhor. Enquanto ouvimos, abra o seu coração, derrama o seu coração diante do Senhor. E eu quero orar por você em seguida. Inimigo era de Deus, perdido em meus pecados, intransponível, barreira se criou, nada que eu pudesse fazer.
Cristo Jesus, a palavra de Deus nos garante que nada pode nos separar do amor de Deus. Talvez, querido, você hoje se sinta aqui um tanto quanto que separado desse amor. Talvez não nas expressões sobrenaturais desse amor, mas nas expressões mais reais, assim como o corpo de Cristo, que é a igreja. Quantas vezes nessas expressões mais concretas nós vamos sendo vencidos pelas fronteiras que nos separam. Queria convidar você a confessar diante de Deus. Não confessar aos homens, mas confessar a Deus, ao nosso Deus, como que o seu coração está. Como que talvez a sua vida tenha sido envolvida e vencida pelas fronteiras sociais, se separando de pessoas, às vezes simplesmente por causa das limitações que são tão poucas e banais. Às vezes estamos separados por fronteiras que são criadas dentro de nós. Sensação de inadequação, querido, que muitas vezes nós temos em diversos lugares, até mesmo nos lugares mais íntimos. Elas serão vencidas, superadas pela graça salvadora do Evangelho do Senhor Jesus. Pai, nós queremos dizer ao Senhor que nós cremos a mensagem da Tua palavra. Nós cremos e desejamos, Senhor, essa verdade tão profunda. O Espírito Santo do Senhor conduza o nosso coração a experimentarmos a vida do Senhor. Que haja hoje aqui, Deus, regeneração, salvação, pecados perdoados, pecados confessados. O poder do Senhor é o Teu Evangelho, que Ele nos salve, que nós mesmos